Vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do Coffee Break, aproveitado aí para interagir com os outros participantes. E nós vamos dar sequência aqui às nossas apresentações. O palestrante agora que nós vamos apresentar, ele vem da Leica Geosystems e da Hexagon Geosystems. É o engenheiro Breno Corrêa Bueno. O Breno está aí? Ele é engenheiro cartógrafo e agrimensor pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduação em gestão de projetos e metodologias ágeis. Atualmente ele é gerente de produto da Leica Geosystems, Latam, com dedicação à linha de geomática, compreendendo desde estações totais a GNSS até laser scanners. A Hexagon trabalha aí com soluções de realidade digital, combinando sensores, software e tecnologias autônomas. E a gente tem uma interação muito interessante com a Leica. Nós amanhã vamos complementar o escaneamento aí da ponte Otávio Frias, né, que nós estamos fazendo um trabalho lá para a Prefeitura de São Paulo. Então amanhã eu e o Carlos Aldiran vamos passar a noite evitando o tráfego, né, e fazendo o escaneamento da ponte, que nós já começamos. E a gente agradece muito a colaboração da Hexagon e de todos vocês. Por favor, Breno, fica à vontade. O Breno vai falar sobre radar interferométrico IBIS-FS e outros, que é uma tecnologia que nós estamos também usando aqui e usamos lá na Otávio Frias. É isso, Breno? Fica à vontade. Muito obrigado pela apresentação. Parabenizar também todo mundo que fez a apresentação antes, né? Foi tudo muito enriquecedor aí nessa parte de conhecimento, né? Hoje, como comentado, né, meu nome é Breno Corrêa Bueno, eu trabalho na Leica da América Latina e eu sou responsável por toda a linha de produto de geomática. Então vai desde estação total, GPS, laser scanner, sistema de monitoramento e um pouco envolvendo essa parte de radares também, nessa interoperabilidade entre os nossos equipamentos. Então aqui hoje eu trouxe um pouco para cima, aqui passa, né? Para baixo. Aí. Beleza, muito obrigado. E eu trouxe aqui hoje um pouco para vocês dessas nossas soluções, para a gente conversar um pouco e mostrar algumas delas para vocês, né? Porque a gente tem mais aí de 10 tipos diferentes de sensores interferométricos e eu trouxe alguns que vão de encontro aí à aplicação nessa parte de infraestrutura urbana. Então, um pouco sobre a Hexagon, né? Quem que é essa empresa? A gente é uma grande holding, possui mais de 10 empresas aí dentro do grupo e cada empresa possui um foco de atuação. Então, a gente tem dentro da Hexagon os 3 focos principais da empresa, né? Que é a parte de geoespacial, a parte de manufatura e a parte de engenharia. E em cada um dessa tríade aí possui diversos outros subgrupos, né? E a gente está aqui dentro da parte de Geosystems, é onde tem a Leica Geosystems, a IDS Georadar, a Geomax, então são várias empresas aí integrantes do grupo. E hoje eu vou falar um pouco mais com vocês, principalmente sobre a parte da IDS Georadar, que é o foco aí desses radares interferométricos. Como já foi explicado um pouco antes ali sobre o BIM, modelo digital, gêmeo digital, a parte de interação, qual que é o fundamento base disso tudo, né? É a gente conseguir trazer o mundo real para dentro do computador e a partir disso gerar análise. Só que para eu conseguir fazer esse tipo de análise, tem ali essas 4 palavras-chave aí que é tudo que faz girar esse nosso sistema, nessa retroalimentação. Que é a captura da realidade, então eu tenho um modelo, esse modelo surgiu de um projeto, mas para eu conseguir analisar esse modelo, analisar meu projeto, eu preciso capturar a informação real, que é o famoso projetado versus executado. Então, é a parte da captura da realidade e aí tem diversos sensores, né? A própria estação total ela faz a captura de uma realidade, mas em uma escala e uma densidade muito menor. E aí a gente vai escalonando, vai ter a parte de laser scanner, vai ter a parte de sensor de escaneamento embutido numa estação total, de radares e por aí vai. Depois a gente tem a parte de posicionamento, que é importante, porque se eu estou analisando, por exemplo, uma ponte, eu preciso saber onde essa ponte está. Eu preciso saber qual que é a área de interferência dessa ponte em todo o meu sistema. E aí, junto a isso, a gente tem essa parte de localização e o mais importante, que é a precisão.
Não adianta eu querer fazer uma análise buscando uma variação milimétrica se o meu sensor tem uma variação submétrica. Então, tudo isso é muito importante na hora de analisar os meus dados. Quais são os sensores que estão capturando essa informação e qual que é o resultado possível de ser obtido a partir desse sensor. E isso tudo vai sempre girar esse meu sistema, nessa retroalimentação aí que nunca para. E agora entrando um pouquinho aí nessa parte de radar interferométrico, a gente, como eu comentei, né, tem mais de 10 sensores aí de radares, eu trouxe aqui para vocês hoje esses 4 sensores. Tem laser? Tem. Esses 4 sensores aqui, que é o IBIS FM Evo, o Rockspot, o Hydra G e o IBIS FS. E o Hydra G com a variação do Hydra T também, que é para a parte de túnel, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, começando aqui com o Rockspot, ele é um radar interferométrico, então é uma captura ativa ali dos meus dados, né, de monitoramento. E com ele, eu vou conseguir fazer a localização, né, de um monitoramento crítico de estrutura. Ou seja, é uma coisa que aconteceu e que a partir daquilo eu tenho que tomar uma decisão. Então eu estou fazendo monitoramento de um talude ou de uma ponte e houve ali alguma queda, houve a soltura de alguma rocha, e naquele momento esse radar que ficou focado naquele local, que eu sabia que era possível, né, com base em outros estudos por trás, de acontecer alguma coisa, fiz o posicionamento desse radar para ele fazer o monitoramento. Desprendeu essa rocha, automaticamente todo o meu sistema de alerta, de segurança, da parte de maquinário, de pessoa, e aí uma infinidade de sistemas que eu posso conectar, né? Ele vai soar todos os alarmes para que eu consiga tomar uma atitude a partir daquele deslocamento, daquele objeto, daquela rocha, daquela ponte, por aí vai. Então ele é um radar que a gente fala de monitoramento crítico. Ele não consegue prever, ele consegue, a partir da análise que ele fez, né, dessa captura ali daquela informação que teve esse deslocamento, você tomar uma atitude que normalmente nessa atitude é o fechamento do local ali, porque pode causar uma perda de vida, perda de máquina, um rompimento de uma grande estrutura e por aí vai. E pensando nesse mesmo radar, esse daqui, então, ele está focado nesse monitoramento crítico. Aconteceu alguma coisa, ele vai me informar que aconteceu. Mas se eu quero analisar a possibilidade de alguma coisa acontecer, é onde a gente entra aqui com o IBIS FM, o Evo. Então, esse equipamento já com alcance de 5 km, ele sim vai fazer um monitoramento 24/7 do meu local. Então, aí pode ser infinidade das aplicações, né, que ele está mostrando numa barragem, mas eu posso colocar em estruturas e a parte de taludes, a parte de barragem de usina hidrelétrica também. Então, ele tem várias possibilidades aí. Então, ele vai fazer esse monitoramento contínuo e eu vou conseguir identificar a menor porção possível que houve deslocamento no meu local, e a partir disso eu vou ter a minha linha ali de tendência. Então, vamos supor aqui, 30 dias que está tendo um deslocamento de massa focado na minha região A. Então, é possível que ali aconteça alguma coisa? E aí é onde esse equipamento se conecta com o Rockspot. Então, eu sei que ali tem uma possibilidade de acontecer alguma coisa que vá causar algum dano para a minha obra, para o meu projeto. E aí eu tenho o Rockspot para conseguir me avisar quando aquele fato, né, vai acontecer de verdade ali no meu local. Então, são 2 equipamentos que eles conseguem operar de forma conjunta, de forma combinada, mas lembrando que os 2 também funcionam plenamente 100% separados, né? Então, é um complementar ao outro. E aí, depois do... Aqui a gente tem... Opa! Como que eu volto? Eu me perdi no botão aqui. Hydra T. Aqui, o Hydra G. Aí depois a gente tem aqui o Hydra G, dentro daqueles outros sistemas que eu trouxe para vocês. Então a gente tem o Rockspot, que faz monitoramento crítico ali de alguma coisa, né? Ele é 100% dedicado ao fato assim que ocorrer. O IBIS FSI, que ele tem algumas variações em distância e tudo mais. São 3 classes de equipamento, ele vai fazer um monitoramento 24/7 para eu conseguir verificar a linha de tendência de acontecer algum problema na minha infraestrutura. E aí a gente tem o Hydra G. O Hydra G ele parte dos mesmos princípios do IBIS FM, mas a diferença dele é que o Hydra G eu consigo fazer o monitoramento por campanha. Então eu tenho lá na minha empresa, ou
ou na instituição pública que for, eu consigo ali 10, 15 obras para fazer o monitoramento ou uma manutenção, uma ampliação de forma conjunta. Eu vou colocar o equipamento, o Hydra G, posicionar ele de acordo com o local onde eu consiga ter a maior amplitude possível ali da minha ponte ou de um talude, né, o que seja ali da minha obra de infra, para que eu faça toda a parte de manutenção, ampliação e ajuste daquela infraestrutura, e ele vai conseguir fazer esse monitoramento crítico para mim. Então, se acontecer, né, que ele vai conseguir fazer todo esse processamento em tempo real, a possibilidade ele vai garantir para mim de existir ou não algum deslocamento de massa que pode virar um fato muito agressivo no meu local. Então, o Hydra G eu consigo tirar ele do meu local, aí depois eu coloco ele em outra obra. Então, ele é um monitoramento por campanha que a gente fala. Então, eu consigo fazer isso de forma mais flexível de acordo com o meu projeto. Diferente do IBS FM IVO lá, que ele fica posicionado de forma semi-permanente no local, né? Até que a obra ela se encerre as atividades ali dela. Acho que agora ele vai passar o vídeo do funcionamento do Hydra G. Então eu consigo, como ele está colocando aqui, para edificações, para a parte de barragens, de talude, eu consigo posicionar ele de acordo com o meu local de interesse, né? Então esse ponto aqui que eu posiciono o equipamento, ele tem que ser um ponto conhecido. Porque daí eu vou falar assim, ó, você está na coordenada 100, 100 e 100. Então, você vai monitorar dentro do seu ângulo de abertura, nessa porção, para que eu tenha conhecimento posicional do que está acontecendo, né? Do local que ele está monitorando, para eu conseguir fazer esse acompanhamento posterior. Ele é um equipamento bem simples aí de montagem, de aplicação, e ele vai de encontro aí com as necessidades muito mais próximas aí dentro do ambiente urbano, né? Onde eu preciso ter um equipamento mais prático. E ele é muito rápido, ele mostra ali que ele tem 30 segundos de escaneamento completo e todo o processamento é feito em tempo real ali em campo mesmo, direto no tablet. Eu já vou gerar todas as análises que eu preciso do meu local de interesse. Então não tem que exportar os dados, processar no computador, passar por 2, 3 softwares, é tudo em tempo real ali em campo. Deixa eu passar aqui o Hydra. Agora tem o Hydra T. O Hydra T ele é uma vertente do Hydra G, mas ele é dedicado para a parte de túneis. Então, eu estou acostumado com o ambiente de mineração e eu não vou saber agora o nome técnico para essa parte de túnel. Em mineração é frente de fogo. Em túnel é o mesmo nome? Frente de fogo em mineração. O local que eu estou escavando. Frente de escavação. Então, eu vou posicionar o meu equipamento na parte superior aqui do meu túnel. E ele tem um alcance mais curto, né, que vocês podem ver aqui que é de 20 metros, porque eu estou fazendo monitoramento conforme eu estou escavando. Que ele vai gerar esse mapa aqui para mim e ele vai conseguir monitorar todos esses pontos aqui, né, para verificar se existe a possibilidade ou não de acontecer algum fato ali no meu local. Então eu vou conseguir, e ele aqui, deixa eu só passar para o vídeo que ele não deu play, aqui. Então, conforme a minha obra está acontecendo ali no meu local, toda a minha escavação, ele está fazendo esse monitoramento porque ele tem um primitivo. E esse primitivo ele não tem um maquinário, não tem essa parte, daí ele vai conseguir, com as máscaras, né, que eu aplico ali no software, retirar essa informação de pessoa e máquina e fazer o monitoramento só da face do túnel. E aí, com isso, eu vou conseguir gerar toda a minha análise ali da segurança do meu talude, né, para eu continuar com a minha escavação. Então, o Hydra G ele tem uma aplicação totalmente aberta quando a gente pensa em infraestrutura urbana, e o Hydra T, que é uma vertente do Hydra G, ele é focado só em túnel, né? Por isso que ele tem o T aí no nome. E depois o IBS FS, que é esse equipamento aqui que o pessoal já tem um contato maior, ele vai fazer ali para vocês a verificação da estabilidade, né, da vibração que pode ocorrer dentro da minha infraestrutura. Então aqui nesse exemplo ele está mostrando uma ponte, é que o vídeo está um pouquinho curto, mas ali está passando um ônibus e depois um carro, aqui, está passando um ônibus e depois passa um carro de lá para cá. E eu vou conseguir verificar agora em 1D, então ele só vai dar uma direção para mim, qual que é a vibração que está acontecendo ali na minha infraestrutura, nesse caso aqui uma ponte, né? Então eu vou conseguir fazer um monitoramento
é dedicado a essa parte de vibração, diferente dos outros equipamentos que eu vou ter resposta tridimensional. Esse aqui, a resposta ela é única no vetor, onde eu estou colocando o equipamento para fazer o monitoramento. Então, eu posso colocar na parte de baixo para verificar a estabilidade em Z, ou eu posso colocar ali de forma paralela para verificar outro tipo de vibração. Então, isso vai de acordo ali com o posicionamento do equipamento. E aqui, pensando um pouquinho mais em outros sistemas da Leica e também nessa parte de infraestrutura, a gente tem os sistemas de detecção. Então, vai desde georradar, da parte de georradar mesmo para a detecção de utilitários, rede de água, esgoto, telecom. Eu tenho também os georradares dedicados à parte de túnel e também tenho o C-True, que é o equipamento que eu vou conseguir fazer a varredura em estruturas de concreto, para eu conseguir pegar a informação que está dentro, por exemplo, de uma parede. Então, aqui, dentro do sistema de detecção, né, de todos os equipamentos que a gente tem, eu trouxe aqui para vocês o C-True e o Stream-T. E, mais uma vez, o T lá em cima significa que é um equipamento dedicado a essa parte de túnel. Então, aqui a gente tem o primeiro equipamento. Esse daqui que vai ser mostrado é o C-True. Ele é um GPR de mão para essa inspeção manual. Então, eu tenho uma parede que eu preciso fazer uma análise, uma vistoria, verificar como está a estabilidade daquela estrutura. Eu passo o equipamento naquele local e eu vou conseguir recuperar essa informação que está escondida ao olho nu, né? Então, eu preciso ter um equipamento que recupera o que está dentro daquela parede, daquela estrutura, e enfim. E aí esse equipamento ele também já vai dar todas as informações em tempo real e eu posso fazer conexão com sistemas ali de visualização, de processamento em 3D e tudo mais. Então ele é um equipamento dedicado a uma inspeção pontual, porque eu preciso passar ele sobre o meu local de interesse. Depois dele eu tenho o Stream-T. O Stream-T, ele é um... Deixa eu ver só se vai passar o vídeo... Vai passar. O Stream-T, ele é um georradar de larga escala, que ele fica posicionado em cima do meu veículo, né, que eu posso fazer a montagem dele ali, e ele vai fazer a varredura, por exemplo, dessa parte de túnel através das faixas de escaneamento. Então, cada faixa de escaneamento tem um comprimento de 1 metro, e se eu preciso fazer o túnel completo, eu vou pegar e fazer algumas faixas, né, passar o meu veículo X vezes, por exemplo, e eu vou recuperar toda essa informação do meu túnel e recriar isso já em campo ali. Eu vou conseguir ver no tablet que acompanha o equipamento a reconstrução tanto do radargrama quanto da parte termográfica e também da reconstituição 3D disso daí que ele vai mostrar para a gente, com uma possibilidade, dependendo da estrutura e tudo mais, porque é baseado em onda eletromagnética, então o alcance depende muito do meio. Mas a gente vai conseguir chegar ali a uns 2, 3 metros de profundidade, né, de alcance dentro da estrutura. Então ele é um equipamento muito potente para essa parte de túneis. Então aí está mostrando um pouco da aplicação. Você posicionou o equipamento, depois você gira ali dentro da estrutura dele, vai fazer outra faixa, e aí ao final ele vai conseguir reconstruir todo o meu túnel ali. Então eu vou conseguir verificar se tem foco de umidade. Aqui ele está mostrando como que ele fez a reconstrução, né? Se tem foco de umidade, se tem área com concentração de água, se existe algum problema na estrutura. Então tudo isso é possível com a extração da informação que o georradar traz para a gente. E aqui, por fim, para a gente poder fechar nessa parte de sistemas de... Aqui, nesses sistemas de mapeamento 3D, então a gente teve a parte de radares interferométricos, eles totalmente focados aí na parte de monitoramento de grandes estruturas, para eu verificar com previsão, a previsibilidade ali de acontecer, ou quando de fato acontecer algum fenômeno. Então a gente tem os IBS FM, IVA, FS e o Rockspot. A gente tem os sistemas de detecção, que são sistemas de georradar, né, de grande, pequena e larga escala. Então, a gente tem desde sistemas manuais até sistemas para fazer a varredura de túnel. E a gente tem também os sistemas de mapeamento 3D. Esses sistemas de mapeamento 3D,
eles compreendem desde estações totais até laser scanners que a gente coloca no backpack, que é o nome do nosso equipamento, que é um sistema numa mochila, que eu coloco o laser scanner na minha mochila e saio andando ali pelo meu ambiente e ele vai recuperar toda a informação para mim. Tem a parte de drone 100% autônomo, que é o BLK2Fly, tem a parte de laser scanner também, 100% autônomo, que é o BLK Arc. Então, de equipamento de escaneamento a laser também a gente tem mais de 10 produtos dentro do nosso portfólio. E juntando isso, tem o único, primeiro e exclusivo equipamento que é um sensor GNSS com câmera fotogramétrica embutida, então que eu consigo aplicar principalmente nessa parte de infraestrutura urbana e manutenção. Então aqui eu estou fazendo, por exemplo, se fosse uma via, né? Eu vou fazer ali uma manutenção da rede de saneamento. E eu preciso recuperar essa informação georreferenciada do que está acontecendo naquela parte de baixo, sem eu ter que ir até aquele local, que daí envolve segurança do trabalho e tudo mais. Eu vou ligar o equipamento sem me preocupar com o bastão do equipamento, né, a verticalidade dele e a altura da antena. Eu vou passar o equipamento por cima, andando normalmente, eu não preciso ficar parando, e ele vai gerar uma nuvem de pontos desse local para mim, georreferenciada para que eu consiga desenvolver o meu projeto em cima daquilo. Então ele é o único sensor GNSS que possui essa funcionalidade hoje no mercado. Junto a isso, a gente tem a MS60, que é uma estação total high-end aí, que ela tem um sensor de escaneamento embutido dentro dela também. Então é um sensor de longo alcance, de até 1 km, que eu vou conseguir fazer o escaneamento com uma precisão topográfica, que é o mais importante daquele ponto que eu falei, né? A precisão topográfica ela sempre vai ser melhor que uma precisão de um escaneamento a laser. Então, dependendo da finalidade do meu projeto, do que eu vou comparar, eu vou precisar de um equipamento topográfico ou de um equipamento de laser scanner, né? Para fazer o mapeamento do meu ambiente. Então, a gente tem todos esses equipamentos dentro do nosso portfólio. Aqui ele tem um vídeo da MS60, que é a parte de inspeção de superfície. Então eu tenho ou o primitivo ou eu quero fazer uma análise da minha superfície naquele momento onde eu vou executar alguma obra. Então eu vou fazer a escavação de um talude, por exemplo. E eu preciso verificar qual que foi o volume do material que foi retirado daquele local. Então eu posicionei meu equipamento aqui, foi a máquina lá, retirou todo esse material, eu vou no equipamento de novo e dou o play para ele fazer o escaneamento naquele local que eu consigo definir a área para ele fazer o escaneamento. E em campo, sem a necessidade de processamento, ir no escritório, inserir dados e coisas assim, ele vai fazer uma análise comparativa para mim e falar assim, o volume de material retirado foi X metros cúbicos, né? Então eu consigo ter toda essa informação em campo, eu não preciso ficar nessa ida e vinda ao escritório. Então ele é um equipamento bem dessa linha da Leica que a gente tenta otimizar tudo que for possível dessa ida e vinda ao escritório. E além disso, por exemplo, eu posso colocar um modelo de uma ponte, vou usar o exemplo da ponte estaiada, a gente pode colocar um modelo no equipamento e, a partir desse modelo, fazer uma locação. Então, eu preciso ampliar aquela ponte estaiada ou fazer uma manutenção de alguma daquelas contenções. Eu consigo, com esse equipamento, fazer o encaixe dessa peça, verificar se o tamanho da peça ele vai realmente encaixar no local que ele foi projetado, se não teve nenhum erro de construção. Então, tudo isso é possível com esse equipamento. E depois, de exemplo da parte de escaneamento a laser, tem o RTC 360, que ele é o laser scanner aí bem rápido, fácil de utilização e preciso. Porque ele é um equipamento que ele consegue fazer o escaneamento a laser em 26 segundos. Hoje a Leica já tem um produto que faz o escaneamento a laser mais rápido que isso, né? Que é o BLK 360 novo aí da nova geração. E ele é um equipamento que faz o registro de forma totalmente automática, sem necessidade de interação humana. O que isso significa? O equipamento está no ponto A, ele entende que ele está indo para o ponto B e automaticamente ele vai registrar o ponto A com o ponto B, sem a necessidade de um processamento em campo ou em escritório. Tudo isso de forma automática. Ele junta essa informação e me entrega uma nuvem de pontos unificada. O único trabalho que eu vou ter posteriormente trabalhando com infraestrutura, né, é fazer ali o sistema de coordenadas. Então eu preciso informar que é 3 ou 4 pontos, as coordenadas desses pontos para eu conseguir fazer a compatibilização com o meu projeto. Mas tirando isso, ele vai funcionar de forma 100% autônoma nessa parte de processamento. O meu único trabalho ali é posicionar o equipamento de acordo com a metodologia, né, alcance e tudo mais, para eu conseguir recuperar aquela informação e criar meu modelo digital.
Então, como eu comentei, né, esse equipamento ele parte de 26 segundos e o BLK 360 ele parte de 20 segundos. Então, ele é um equipamento extremamente rápido e o RTC, o tamanho dele dá mais ou menos 2 jarras dessa, uma do lado da outra, e o BLK 360 é um equipamento pequenininho assim. Ele é bem simples aí e bem fácil de manusear. E aqui eu trouxe alguns casos de sucesso para vocês da parte dos radares interferométricos, né? E todos esses radares aqui, esses casos de sucesso, eles estão utilizando 2 ou mais sensores. Então a gente tem radar combinado com estação total, radar combinado com MS-60, radar combinado com laser scanner. Então tudo isso é possível fazer essa integração dentro do software. Então, voltando, acho que foi não sei se foi na primeira ou na segunda palestra, né, que falou um pouco sobre o BIM, a parte do life cycle. Então, quando a gente entende que o BIM, o life cycle, é a integração dos dados em uma única plataforma e poder utilizar esses dados também em outras plataformas, a gente consegue entender ali qual vai ser toda a vantagem dentro do meu projeto. Então, a Like ela sempre parte muito desse pressuposto também, de facilitar o máximo possível em software, conseguir garantir toda a interoperabilidade em um único software ali, independente do sensor e da marca desse sensor. Então, esse daqui é um Hydra G, ele foi posicionado, tem também uma estação total de monitoramento, aqui com alguns prismas, então a gente consegue ver aqui o posicionamento, né? Tem um prisma aqui e outro lá. Então a gente vê que um está próximo e o outro está lá naquele prédio, né? E aqui é o posicionamento do Hydra, que ele foi colocado para fazer o monitoramento desse local aqui. Aqui só uma foto da parte noturna do monitoramento 24/7. E aqui os resultados que ele dá para a gente de forma já automática, né? Então aqui ele está mostrando a variação que está tendo, né? Eu não estou conseguindo enxergar a escala. Em milímetros do prisma 1, do prisma 2 e do prisma 3. Então, ele aqui está fazendo uma análise comparativa dos prismas. E na segunda interface do software, eu estou fazendo uma análise da estrutura. Então, aqui ele mostra para mim os locais onde houve maior movimentação de caráter negativo e em vermelho de caráter positivo. Então, com isso, eu já vou conseguir fazer aí diversas análises em cima desses dados, né, para verificar a estabilidade da minha infraestrutura. Então, ele destacou 3 edificações, mas isso daí você coloca quantas edificações vocês precisarem fazer o monitoramento, por exemplo. Esse daqui é um caso do Hydra G, num túnel, né? Então, lembrando que o Hydra T, esse daqui eles utilizaram o Hydra T, G, mas o Hydra T é dedicado a essa parte do túnel, né? Então, ele tem algumas limitações comparados ao Hydra G. Então, aqui, como eu comentei anteriormente com vocês, eu tenho primitivo e aqui tenho uma máscara aplicada, né? Então, aqui eu estou verificando tudo que ele está fazendo o escaneamento em tempo real, né, o monitoramento, desculpa, e aqui a máscara aplicada. Então, com essa máscara aplicada, ele vai conseguir deletar essa informação, entender que existe uma máquina passando naquele local e fazer essa varredura mais precisa, né, fazer uma verificação de todo esse envoltório, excluindo a máquina. Então, eu vou conseguir verificar a estabilidade completa. E aqui são os resultados, né? Então, eu vou conseguir tirar todas as análises possíveis ali do meu equipamento com base em toda essa varredura contínua que ele está fazendo ali para a gente. Então, aqui tem os dados, esse daqui excluindo essa parte onde estava tendo a máquina. Então, ele mostra todas essas duas interfaces ali no software para a gente conseguir entender por que aquele dado não estava. E como ele tem uma câmera acoplada também, daí você vai conseguir entender que era uma máquina que estava passando naquele momento. Esse daqui é um outro sistema de detecção dedicado a essa parte de asfáltica ali, né? Ele é um GPR, ele faz uma faixa rápida. Esse equipamento aqui, ele é bem simples o manuseio dele, para ele conseguir entregar para a gente o radar grama, para eu conseguir verificar as camadas existentes ali no meu local, que eu estou fazendo o escaneamento. Ele vai entregar para mim também de forma automática. Eu vou conseguir verificar a geometria do vergalhão ali a partir da tomografia do meu local. Eu também vou conseguir obter a partir desse sensor, aqui.
eu vou conseguir recriar tridimensionalmente a minha área, que eu fiz o escaneamento, então eu vou conseguir verificar se existe alguma interferência enterrada, se alguma viga ela está rompida, se precisa de uma manutenção e coisas assim em cima da geometria do meu local. O mapa de amplitude do vergalhão, o mapa aqui de umidade, que eu consigo verificar os focos onde tem maior incidência de umidade dentro daquele local. Então, se tem maior umidade, daí vai daquelas análises. Pode ser que exista algum tipo de infiltração, e em cima desse tipo de infiltração eu vou fazer, não sei, uma sondagem para verificar e por aí vai, né? Daí eu consigo aplicar outras metodologias de forma dedicada a isso e não de forma aleatória para eu conseguir verificar se existe ou não alguma coisa, né? Então, eu consigo ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Essa parte aqui de espessura da cobertura de concreto. Então, todas essas informações eu consigo tirar ali em campo, mais uma vez, sem a necessidade de pós-processamento da informação. E eu consigo recriar tudo em 3D. Eu trouxe aí para vocês algumas das nossas soluções, né, como eu comentei, porque se a gente for pensar, tem a parte de detecção de tubulação metálica, tem a parte de detecção de cabos energizados, tem outro tipo de sensores de captura de dados topográficos, tem outros sensores de interferômetros, então tem um monte de coisa aí para a gente poder conversar com mais tempo, de acordo com a necessidade de vocês. Aí aqui tem os meus contatos. Se tiver algum interesse maior em algumas dessas soluções ou conhecer um pouco mais do nosso portfólio. E agora eu abro espaço aí para perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido apresentar aí de forma bem legal para vocês algumas dessas nossas soluções. Muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. Gente, alguma pergunta? Uma, duas perguntas? Ou vamos acelerar? Acelerar? Bom, você vai estar aí depois, né, Bruno? E a gente pode, na parte da tarde e tal, aproveitar para a gente conversar mais. Eu certamente vou conversar com você algumas coisas. Obrigado. E desculpe aí.